A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma etapa, mais uma meta, mais um trabalho na nossa igreja, que é o estudo bíblico. Já que nós não estamos podendo ir na escola dominical, a escola ela vem até nós através da internet. E nós estaremos iniciando hoje o trabalho, o nosso estudo a respeito do Repensando a Igreja. Estaremos entrando na primeira lição e o assunto dessa lição é expressões da igreja na história. Eu estarei orando, depois estarei lendo um texto com os irmãos. Senhor, nós te louvamos, te damos graça por essa tarde, pelo privilégio de podermos estar unidos para aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Que isso venha de encontro à necessidade de cada um, que cada um de nós, aqueles que estiverem ouvintes, que puder participar desse aprendizado da lição, que isso venha fazer a diferença na nossa vida. Que o Espírito Santo possa nos capacitar, tomando a direção, nos abençoando. Em nome de Jesus, joga por terra tudo que não provém de Ti. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E o texto que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos se encontra em Atos, em Hebreus, melhor dizendo, no capítulo 10, do versículo 19, que diz exortação à perseverança. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da vossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então, irmãos, que nesse tempo de quarentena, como diz esse texto, que nós venhamos ser perseverantes. Eu sei que cada um de nós gostaríamos de poder estar na igreja juntos, se abraçando, se confraternizando, adorando o nosso Deus, aprendendo. Mas como nós não podemos, nós temos que obedecer às autoridades e a aglomeração nesse momento não é adequado, não é o correto. Então, nós estamos aqui. E Atos dos Apóstolos também, no capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas oração. Então, irmãos, expressões da igreja na atualidade. A dificuldade é grande. Nós não podemos estar lá. Mas a Bíblia fala que nós somos o quê? A igreja do Senhor. E nós vemos que a leitura devocional fala sobre a perseverança. E eu gostaria de ler aqui com os irmãos, no texto da revista, que diz o seguinte: antes de pensarmos um pouco a respeito desses formatos, considere a pergunta. Se você perguntasse às pessoas na rua o que entende por igreja, que tipo de resposta você acha que teria? Então, qual seria a tua resposta? Na realidade, o que é a igreja? Então, quais os aspectos, comportamento, padrões, consumo, que você acha que seria a resposta? A nossa igreja, há um tempo, irmãos, ela tinha um texto que falava sobre estilo de vida.
Então, eu gostaria de ler aqui um comentário que diz: há uma diferença entre ser igreja e ter uma igreja. Ir a uma igreja ou fazer uma igreja. Normalmente, as pessoas se concentram mais nas três últimas atitudes para com a igreja. Ter uma igreja nos remete a pensarmos a igreja como uma mera propriedade. Ir à igreja nos remete a concebermos a igreja como um mero endereço, ou fazer uma igreja nos conduz a uma concepção de igreja, como manufatura, construção. A igreja primitiva se manifesta como um estilo de vida, então a expressão ser igreja se ajusta mais a esse projeto. Portanto, a igreja não é o que tenho, não é onde vou, nem o que faço, mas é do que isso, é como eu vivo. Então, nesse tempo de quarentena, pandemia, coronavírus, medo, dúvidas, tanta informação, nós não podemos estar na igreja, mas como eu tenho vivido? É uma pergunta que eu deixo para os irmãos. Será que nesse período, embora tantas mortes, tanto medo, tanta preocupação, as pessoas podem olhar para mim e para você e ver algo diferente? Nós estamos refletindo o Espírito Santo? Nós estamos fazendo a diferença onde nós vivemos, onde nós moramos, na nossa família? Porque ser igreja como estilo de vida, o meu comportamento, as minhas atitudes. Eu sei que o coronavírus, o Covid-19 é uma realidade, mas eu tenho que, mesmo nessa dificuldade, as pessoas tendo proibição de trabalhar, de sair, mas aquele que precisa acaba tendo que sair, mas eu preciso viver uma vida, independente da minha igreja estar fechada, mas que eu possa refletir, irmãos, esse brilho, refletir que sou o sal da terra, essa luz que há em mim. Então, estilo de vida, qual é o teu estilo de vida? Como você tem vivido? Como nós temos vivido? Então, aqui nós vemos a igreja do Novo Testamento. Nós lemos em Atos e a Bíblia fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, tinha tudo em comum. Mas e agora? Vou falar, por exemplo, o pastor Ricardo, ele consegue ver as ovelhas? Não, ele tem contato com um, com outro, telefone, WhatsApp, né? Esse é o contato que ele tem. Então nós estamos totalmente longe da presença do meu pastor. Mas o meu pastor não está me vendo. Mas Jesus Cristo, que é o nosso sumo pastor, é aquele que morreu por nós, ele nos vê o tempo todo, irmão. Então, onde nós estamos vivendo? Será que o nosso estilo de vida está de acordo com Atos que nós lemos? Hebreus nós lemos que perseverança. O coronavírus é uma realidade, mas nós precisamos ser diferente. Então, a igreja do Novo Testamento, como nós temos vivido. O 2, irmãos, fala sobre a igreja romana. E nós gostaríamos de ler com os irmãos que a partir de agora podemos fazer uma relação deste modelo como o anterior. Teríamos então uma relação entre o organismo e a organização. Embora a igreja primitiva também tivesse o seu lado institucional, se manifestou predominantemente como organismo. A igreja romana, por outro lado, se manifesta mais como instituição. Aqui cabe uma reflexão de extrema importância. Toda instituição que não procede, o organismo, estilo de vida, deve ser repensada. Em Roma, a organização se torna mais importante do que o organismo. Isso foi e tem sido uma tragédia. Em Roma, a igreja passa a ser uma propriedade. Trata-se de ter uma igreja. Uma manufatura, trata-se de fazer uma igreja. O endereço, trata-se de ir à igreja. Em Roma, fora da instituição, não há salvação. E nós sabemos que a salvação somente em Jesus Cristo. E a Bíblia fala que é pela fé em Jesus Cristo.
Outra relação possível é aquela que contrasta a fragilidade da igreja primitiva. Sem status, sem poder, sem privilégio. Esse tema será mais bem desenvolvido na última lição. Amém? Então, Roma, irmãos, o lado institucional da igreja manifestou-se incomparavelmente mais do que seu lado orgânico. Então, a nossa igreja, instituição, ela está fechada. Nós não podemos cultuar lá. Está indo o pastor, alguns músicos, a igreja como um todo, em obediência, que a Bíblia manda obedecer às autoridades, está fazendo live, para o culto chega até os irmãos. Então a igreja está fechada. Mas nós, como organismo, como tem sido a nossa vida? Porque Roma se perdeu nessa trajetória. Mas a igreja, hoje, não. Nós precisamos, em meio a essa dificuldade, mostrar para o mundo, e aqui fala sobre a igreja de Roma agora, e Atos diz que perseveravam, que mesmo com toda essa dificuldade, a nossa vida está moldada totalmente na palavra. Então, a igreja na história, a instituição está fechada devido à quarentena, mas o organismo que somos nós, precisamos refletir quem? Jesus. Então a igreja do passado, de Roma, ela se perdeu. Nos anos anteriores, ser cristão significava correr risco de morte. Agora, sob o domínio de Constantino, era quase proibido não ser cristão. Ou seja, quando o imperador colocou lá como o cristianismo a religião oficial, houve uma perca muito grande. Por quê? Porque a Bíblia fala que a salvação é por onde? Pela fé. Não é pela obrigação, pela intimação, pela força. É pela fé em Jesus Cristo. Então eu preciso escolher, você precisa escolher, quem nos ouve precisa escolher, quem está ao nosso redor precisa escolher. A salvação é pela fé. Então a igreja da atualidade, a igreja do Novo Testamento, a igreja romana e por fim a igreja da reforma, a primeira reforma. E nós vemos que quanto mais institucionalizada for uma religião, menor o espaço, a reflexão. É por isso que, diante da ausência de uma reflexão séria quanto às bases da igreja romana na reforma, temos a primeira grande proposta: repensar a igreja. Na reforma, as escrituras são afirmadas sobre a tradição. Então nós vemos que a reforma agora, irmãos, ela veio impactar, despertar a igreja foi despertada. E eu vejo que hoje não é diferente. A igreja, irmãos, ela estava passando por um período, acredito eu, de acomodação. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então veio o Covid-19. A igreja precisou ser transformada. Culto nós não podemos ir. Na igreja nós não podemos ir. Então a reforma veio trazer realmente o que, irmãos? A palavra. A gente precisa ser ouvinte e praticante. A gente precisa guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. A gente precisa viver uma vida não somente de palavra, mas de atitude, testemunho, uma vida diferente, uma vida lavada e remida no sangue de Jesus. Então, a reforma, irmãos, trouxe isso. Nós sabemos que o cristianismo ele se romanizou e apesar do fato de encontrarmos movimentos de resistência em muitos aspectos, a igreja viveu um momento de escuridão. E agora a reforma, irmãos, trouxe o quê? Uma mudança. Martinho Lutero se torna o protagonista da reforma protestante, num momento de profunda ignorância acerca das Escrituras. Então esse homem, levantado por Deus, e faz toda uma diferença no meio de uma geração. E hoje, irmãos, esse vírus fez com que a igreja se despertasse à oração. Nós estamos distantes. Nós não podemos dar um abraço um no outro, mas nós podemos orar.
Nós podemos ter contato através de WhatsApp, através de mensagens, através do YouTube, através de Face. Então a igreja, eu vejo hoje a igreja orando nas esquinas, a igreja intercedendo. Então foi necessário acontecer algo para a igreja viesse sair da acomodação. Então Martinho Lutero foi usado na reforma e hoje, irmãos, a igreja tem sido despertada para outras coisas. A igreja no passado era indulgência, dogmas, tantas coisas que a igreja se acomodou. A instituição ficou mais importante do que o órgão vivo. Mas hoje, irmãos, nós fomos lavados. Então Atos diz que perseveravam na doutrina. Essa tem que ser a nossa finalidade. Essa tem que ser, irmãos, a razão da nossa vida. Essa tem que ser o nosso estilo de vida, comportamento. O mundo, a gente procura muitas das vezes uma moda para seguir, o que seguir, mas que eu e você venhamos seguir Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que nos escolheu, é aquele que nos separou. Então a quarentena está aí, você não pode estar lá, mas você pode adorar a Deus da sua casa. Você pode glorificar o Senhor da sua casa. Você pode fazer a diferença da sua casa através de um telefone. Eu me lembro que o Carlinho, o diácono Carlos, ele sempre fala para mim que muitas pessoas ligam para ele e através ali do telefone ele consegue pregar, ele consegue orar, ele consegue interceder, ele consegue pregar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, que nós venhamos ser dessa forma. Nós não podemos estar lá, mas eu e você somos a igreja do Senhor. E para concluir, irmãos, até aqui estudamos 3 modelos através dos quais a igreja se manifestou. Ao longo da história, a igreja do Novo Testamento, a igreja em Roma e a igreja da Reforma. Como veremos mais detalhadamente na terceira lição. Todos esses modelos ainda inspiram modos distintos de ser igreja nos dias de hoje. Além disso, se assumirmos o cristianismo apresentado no Novo Testamento como modelo inspirador para a igreja do século XXI, podemos contrastá-lo com as diversas expressões que se seguiram até a Reforma Protestante. Pense agora em alguns desses contrastes. Então, irmãos, que eu e você venhamos ser uma igreja diferente. Uma igreja que, independente de nós estarmos lá no templo adorando ao Senhor, mas que nós venhamos ser luz no mundo tão preocupado com o coronavírus, no mundo tão preocupado de sair para a rua ou não, no mundo onde que os repórteres, cada um fala uma coisa, os políticos, cada um fala algo diferente, médico, infectologista, cada um fala algo diferente, mas que você e eu venhamos ter essa certeza e essa convicção, repensando a igreja. Repense como tem estado a minha vida e a sua, como tem estado a nossa vida, como o Espírito Santo tem falado através de nós, como você pode fazer a diferença nesse mundo. Então, irmãos, que você possa sentir o desejo de aprender mais sobre a palavra, que você possa sentir o desejo e que o Espírito Santo fale melhor e mais ao seu coração. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa leitura, um bom estudo, um bom aprendizado da palavra do Senhor. Então, jovens, repensando a igreja, repense a sua vida e que Deus fale melhor ao teu coração. Que Deus te abençoe. Estarei orando. Senhor, te louvamos. Te agradecemos por essa aula. Eu sei que cada um de nós temos dificuldade. Mas, Senhor, nós fomos comprados pelo preço de sangue. E a Bíblia fala que nós somos a igreja do Senhor. Que esse mundo, Senhor, que a Bíblia nos ensina que jaz do maligno, que realmente nós venhamos fazer a diferença. E nós possamos, Senhor, ser sal da terra, ser luz para brilhar. Toma a nossa vida em tuas mãos. Toma os teus filhos que estarão ao alcance da nossa voz. Abençoe cada um.
e nós oramos grato. Em nome de Jesus. Amém.